Vamos lá, boa noite. Como a Vanessa falou, sou Daniel Ortiz. Esse é o nosso primeiro termo aqui como obreiros. Nós chegamos tem aproximadamente 2 semanas. Me foi dada a responsabilidade de fazer a primeira palestra do termo, então eu pensei em escolher um tema bem leve, e aí o título foi A Busca de Sentido e o Problema da Morte. Então a gente começa de forma muito tranquila os nossos trabalhos aqui. Brincadeiras à parte, quero pedir a compreensão de vocês. Eu sou um baiano que estava morando no Rio Grande do Sul há 6 anos. E agora estou em Minas, tentando me comunicar com os mineiros. Tenho estudado um pouco do mineirês, mas ainda estou num período de transição. A ponto de, no sábado, eu estava conversando com um jovem aqui, eu falei, uai, tchê. E aí, naquele momento, eu percebi que eu estou naquela fase de transição que você não sabe exatamente aonde você se estabelece enquanto uma identidade cultural para se comunicar com as pessoas. Então, pode ser que daqui a pouco eu fale mais parecido com baiano ou mais com gaúcho, e de vez em quando eu tente falar um pouco mais parecido com os mineiros, né? Olha aqui, ó, vamos lá então. O título da palestra é A Busca de Sentido e o Problema da Morte. Aqui tem uma pequena charge. O homem se pergunta, na verdade faz uma afirmação: estou procurando por sentido, significado em minha vida, e provavelmente sua esposa experimenta o Google, quem sabe, né? Pensei em começar com essa charge pelo fato de que nós somos seres que nos perguntamos sobre a nossa própria existência. Nós não simplesmente vivemos, mas nós nos damos conta de que nós estamos presentes e que isso nos traz essa incumbência de nós entendermos o sentido da nossa própria existência, né? E aqui ela sugere o Google, porque hoje quase todo mundo procura todas as coisas no Google, né? Mas, bem, a nossa palestra não vai tentar responder essa indagação sobre o problema da morte e a busca de sentido pelo Google, apesar de saber que no Google a gente encontra muitas coisas interessantes. Humano, um ser em busca de sentido. E aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco. Ele defende uma tese diferente, por exemplo, do Nietzsche, que diz que o homem se caracteriza por ser uma vontade de poder dentro de uma estrutura, de uma relação de dominação. Ele vai dizer que, na realidade, o homem ele é um ser que é vontade de sentido. Ele busca suprir o seu vazio existencial por uma estrutura de sentido no qual ele se sente completo, íntegro. E ele desenvolveu uma abordagem na psicologia chamada de logoterapia, o logo de logos, nessa ideia de trabalhar as questões trazidas para a terapia na busca mesmo de compreender esses sentidos. Ele tem algumas críticas à abordagem psicanalítica, né? Ele diz que na psicanálise você está num divã, você está deitado de costas, tendo que falar coisas muito desagradáveis para você. Ele diz que na logoterapia não, você pode se sentar normalmente, você vai dialogar com o terapeuta, só que você vai ouvir coisas que talvez sejam desagradáveis de serem ouvidas, né? Então ele trabalha essa ideia do sentido. Ele não defende uma perspectiva cristã, né, nessa busca de sentido, mas há obviamente uma questão religiosa muito presente na abordagem do Viktor Frankl. Ele teve experiência de estar no campo de concentração, perdeu pessoas muito próximas no campo de concentração, e ali ele percebeu algo bem interessante, na realidade um insight que seguiu e ele foi desenvolvendo ao longo do seu trabalho. Ele percebeu que as pessoas estavam ali, sabiam que talvez morreriam nos próximos dias, então tinham algumas pessoas que estavam extremamente desesperadas, desoladas, mas tinham outras pessoas que, ao invés
de se colocarem nessa condição de desespero, elas começavam a encontrar sentido ajudando as outras pessoas com situações que estavam vivendo ali. E ele percebeu, por que algumas pessoas, diante do problema da morte, encontram sentido e conseguem viver sem esse desespero, essa angústia, e outras pessoas não, né? Então a ideia dele é que nós temos uma liberdade de responder às situações que a gente encontra na nossa vida. Então, por mais que a situação seja difícil, a gente pode ter uma atitude diferente com relação àquela situação. Então nós não somos determinados de forma plena por aquilo que nós vivenciamos, mas nós temos uma responsabilidade conosco, com a nossa existência, de encontrar o sentido para as coisas. Então, Viktor Frankl trabalha muito fortemente essa ideia. Para ele, o sucesso e a felicidade nós não conseguimos alcançar quando nós a buscamos diretamente, só com uma espécie de efeito colateral. Ele diz que quando nós nos engajamos num projeto que é muito maior do que nós, ou nos rendemos a alguém, ou uma outra pessoa, ou uma causa, há ali a possibilidade de nós encontrarmos um sentido, uma satisfação. E perceba que muitas pessoas que estão engajadas em causas sociais ou causas de outro tipo, são pessoas normalmente que estão sempre muito empolgadas, muito motivadas para viver, para fazer as coisas e tal. Porque elas vivem dentro de uma certa estrutura de sentido que traz o equilíbrio psíquico para elas, né? Enquanto aquelas pessoas que às vezes estão buscando as coisas, eu tenho que buscar ser feliz porque eu tenho, por exemplo, ganhando mais dinheiro, normalmente são pessoas que estão sempre ganhando mais dinheiro, mas muitas delas não encontram a felicidade que elas buscam. Então ele coloca isso, você não busca a felicidade, você encontra sentido, e quando você encontra sentido, o valor, você acaba tendo um efeito colateral, que é encontrar felicidade, encontrar satisfação. Então é esse o ser que nós somos, um ser que está buscando sentido para as coisas, um ser que não simplesmente vive, mas que ele pergunta sobre a sua própria existência, ele traz esse questionamento. O importante também é que nós não apenas nos questionamos sobre a realidade, nós tentamos responder esse questionamento, às vezes de forma reflexiva e às vezes de modo não reflexivo. A gente desenvolve práticas culturais ou até hábitos individuais que de alguma forma suprem algumas carências em relação a essas grandes questões da vida, dentre elas o problema da morte. Então esse é o ser que nós somos, o ser que está sempre buscando por sentido, por significado. E um dos maiores problemas, se não o maior problema que o ser humano se depara é com o problema da morte. E eu gostaria que você pensasse a morte ao longo dessa palestra a partir de 3 perspectivas. Pense a morte como aquele evento de fato final, né? Alguém morreu e enfim, vai ter que ser sepultado. Então, vamos pensar como um evento único, a morte. Pense em pequenas mortes que estão dentro dessa grande morte final. Então não pense apenas a morte é só o que vai acontecer lá num determinado momento. Não, mas pense que existem mortes que vão acontecendo durante esse processo. E pense também na morte como uma própria condição existencial. E a Bíblia trabalha muitas vezes nesse sentido, né? Nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Isso não é uma condição. Para tentar exemplificar essa questão da morte e das pequenas mortes, se você quer ser um atleta de alto nível, digamos que você quer ser um corredor, você vai ter que morrer para uma série de outros estilos de vida. Você não vai poder comer todas as comidas que você quiser a qualquer momento, você não vai poder dormir a quantidade de horas que você quiser, você não vai poder treinar de qualquer maneira, você vai ter que assumir uma vida. Assumir uma identidade significa morrer para outras vidas, morrer para outras identidades. Então, quando eu digo essa questão de pequenas mortes, eu estou querendo dizer o seguinte, que quando você se engaja em um grande projeto de vida, você vai ter que dizer não e renunciar a outros projetos de vida, a outras ideias
de fato, outras perspectivas, outras identidades. E ao dizer não, você está dizendo não a um outro tipo de existência. Então é um tipo de morte também. E é o sentimento que normalmente nós encaramos nas nossas lutas diárias. Normalmente as coisas que nós mais queremos são coisas que têm algum sentido existencial para nós. Então não ter aquilo, ou não ser aquilo que nós consideramos que nós deveríamos ser, significa algo como uma espécie de antecipação da sensação da morte. Então pensa, a vida é a existência e a morte é a não existência. Então se eu quero ser um músico, um pianista erudito, que devo começar com meus 4, 5 anos de idade, se eu comecei a tocar piano com meus 18 anos de idade, provavelmente eu não serei um pianista erudito. Claro, às vezes aparecem uns gênios, mas normalmente não é o caminho. Então quer dizer que aquela pessoa não terá mais aquele destino, vamos colocar assim. Isso significa um tipo de experiência de morte. E é importante a gente entender isso na nossa dinâmica cotidiana também. Bem, a experiência da morte, ela tem sido tratada pelas religiões antigas, pelos filósofos também. Normalmente os heróis divinos, eles eram heróis que morriam e ressuscitavam. E nas religiões antigas, muitas vezes relacionados aos ciclos da natureza. Então, quando tinha colheita, uma espécie de renascimento, ressurgimento no período da baixa morte, e assim ia se renovando, né? Inclusive, isso até para algumas pessoas era uma coisa um pouco... mas Jesus, de alguma forma, ele aparece naquele contexto histórico e ele dialoga com várias outras religiões que tinham essas figuras que morriam e ressuscitavam, né? Então tem esse caráter, digamos, mítico no modo como Deus se revelou em Jesus. E é interessante, se vocês pesquisarem, e eu sugiro que pesquisem sobre o processo de conversão do C.S. Lewis, porque ele trabalha exatamente isso. Porque ele achava, bem, se Jesus, o modo como Jesus viveu, essa ideia de morte, ressurreição, é igual a várias outras religiões antigas, o que isso significa? Significa que, na realidade, Jesus é mais um entre outros. E aí o que Lewis foi entender é que, na realidade, Jesus é um mito que se tornou fato. Na realidade, todas as religiões antigas, eles procuravam responder a esse anseio último em relação à existência, à transcendência, e eles criavam as suas figuras. Deus vem e, dialogando com toda essa realidade que faz parte do nosso próprio impulso humano, se manifesta de forma verdadeira. Então Jesus, ele é fato, mas ele se manifesta também com todo esse aspecto simbólico. E isso é muito rico, porque se você pensa, por exemplo, Jesus apenas como uma figura de fato histórica, sem essa simbologia, a gente perde todo um caráter de imaginação que é rico para a nossa espiritualidade. E se a gente pensa só como um caráter mítico, simbólico, sem pensar como algo verdadeiro mesmo, né, a gente corre um certo risco de perder as coisas que Deus revelou para nós como verdade e que são fundamentais para termos uma espiritualidade sadia, adequada. Então há uma junção. Eu acho que o Lewis, quando pensa no mito que se tornou fato, eu acho que é uma sacada genial, né? E, bem, normalmente esses heróis divinos, eles tinham que romper esse problema da morte, responder à morte, né? A não existência. O Heidegger vai dizer que o ser humano é o ser para a morte. Nós nos damos conta disso. Isso é uma angústia grande. Quando você sabe que quanto mais a gente vive, mais próximo nós estamos da morte. Então, vida e morte estão constantemente dentro da nossa existência. Eu separei aqui 3 modos que a gente pode pensar sobre o problema da morte. O primeiro seria um modo mais resignado, que eu diria que seria daquele ditado que a gente fala assim: para tudo na vida dá-se um jeito, menos... Vocês já ouviram, né? Não sei se tem alguma versão mineira. Se tiver, a gente faz uma legenda, né? Alguma coisa assim. Essa é a mesma versão? Perfeito, muito obrigado. Né? Que é sempre bom a gente perguntar, porque às vezes tem algumas versões diferentes, né, nos estados.
Mas qual é essa ideia? O que eu quero dizer com algo resignado? É uma perspectiva fatalista. A morte existe e é isso mesmo, não tem o que a gente fazer, e diante dela a gente apenas se silencia e aceita e vamos seguir vivendo, né? É bola para frente. A segunda é uma tentativa, digamos, que eu chamei de uma perspectiva mais intelectualista, de negar essa ideia do problema da morte. Vai dizer assim, não, na realidade não existe um problema da morte, foi se criando socialmente essa questão da morte, até como uma forma de controle social, para que as pessoas tivessem medo e aí ela não expressasse as suas potencialidades, e que, na verdade, não, você tem que viver sem medo nenhum, porque a morte enquanto um problema é apenas uma criação social de, às vezes, algumas religiões para tentar dominar as pessoas. Então, você não tem medo da morte, você apenas vive. Isso não é um problema para você, você se coloca acima do problema da morte. O outro, que aí, digamos que é a forma mais comum, que não seria a forma dos intelectuais, seria mais a forma dos camponeses, seria a forma heróica de enfrentar a morte. Que é, sim, a morte existe, mas nós temos que ter bravura e enfrentar a morte. Então, é uma perspectiva mais heróica, né? E, de fato, se nós formos pensar, normalmente os super-heróis são pessoas que enfrentam os maiores perigos e conseguem aquilo que eles estavam, enfim, vencer a situação no qual eles estavam inseridos. Então, o super-herói não é aquele que, diante da possibilidade de morrer, ele se acovarda. Normalmente é aquele que, diante da morte, ele tem que ir e vencer, né? A gente pode pensar até na ideia dos mártires, que a gente tem um grande reconhecimento, não negaram a fé em Jesus e, por causa disso, eles morreram. Então há um reconhecimento de um ato de bravura, de coragem nesse sentido. Porque é um outro modo de tentar resolver o problema da morte, essa angústia de saber que nós somos finitos, que nós talvez não existiremos eternamente, pensando assim de uma forma mais geral, né? O público, não, daqui a 80 anos eu vou morrer, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer várias coisas porque minha vida só tem 80 anos. E aí a gente tenta um processo de eternização secular. Então a gente tenta se eternizar com algum outro tipo de narrativa, seja com sucesso profissional, seja com riqueza, seja com prazeres. De alguma forma a gente tenta ter experiências que possam nos eternizar, né? Porque a gente tem medo da morte. Digamos que vou colocar como 3 possibilidades de enfrentar. De um modo resignado, de modo negar e se colocar acima do problema da morte, ou de um certo heroísmo. Nós temos que enfrentar a morte com bravura, e nós vamos perceber, muitas vezes isso é feito de um modo não cristão, ou seja, de que nós podemos, com a força do nosso próprio braço, vencer o problema da morte. Então, ao invés de olhar o mundo como um teatro para a glória de Deus, como diria Calvino, a gente olha o mundo como um palco para os nossos feitos heróicos. Há um modo muito diferente de ler a realidade a partir da forma com que nós enfrentamos o problema da morte. Eu vou tentar apresentar para vocês a partir de 3 momentos, né, na criação, queda e redenção, e depois naquela interseção, né, entre redenção e nova criação, como o problema da morte, eu entendo que é tratado nas Escrituras, isso falando a partir de um framework cristão, numa ideia mais geral, não é um estudo exegético, vamos estudar um texto tal, mas uma compreensão mais ampla da narrativa bíblica para entender o problema da morte e para entender o homem buscando sentido para resolver o problema da morte. E aí a gente finaliza com o nosso contexto atual, como nós podemos enfrentar os nossos dilemas com relação à morte, seja a morte como ato final, seja a morte como uma certa condição existencial, ou as pequenas mortes que muitas vezes nós temos dificuldade de assimilar. A gente insiste com determinados comportamentos, com determinadas escolhas, que no fundo são situações que a gente precisa renunciar, identidades que a gente precisa deixar de assumi-las, né? Então são mortes que a gente precisa de alguma forma reconhecer no nosso próprio comportamento. Bem, primeiro, falamos de criação.
Eu tentei repetir nos outros slides as palavras, as mesmas palavras, apenas às vezes com alguma alteração, para que a gente tenha uma assimilação melhor do que eu estou querendo dizer. Criação. Nós temos no relato de Gênesis, Deus criando todas as coisas, Deus criando as coisas com sentido, com propósito, Deus ficando satisfeito, contente com a criação, olha para a criação, vê que é bom, vê que ela é boa, e vê Deus criando o homem à sua imagem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus os abençoa, diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que estejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, e aí segue. O homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem está dentro de uma relação com Deus. Essa relação, o homem tem uma posição e uma disposição. Percebam que no relato da criação, o homem não é igual aos animais. O homem tem um caráter diferenciado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então há uma posição. E Deus dá um mandato para eles. Eles têm um mandato cultural. Eles têm que dominar, eles têm que frutificar, eles têm que multiplicar, eles têm que cuidar do jardim. Então, naquela posição que eles estão, eles têm que ter uma disposição correta. Então, pense nesses três aspectos: relação, posição e disposição. Dentro da relação correta com Deus, nós temos que estar numa posição, e dentro dessa posição a gente tem que ter uma disposição também adequada. A gente pode errar em algum desses pontos. A gente pode ter uma relação errada, a gente pode estar na relação certa, na posição certa, mas às vezes a disposição do nosso coração não é adequada. Às vezes a gente está na relação correta, tem a disposição correta, mas não está na posição que a gente deveria estar, que é a posição que Deus tem para nós. Às vezes a gente atropela um pouco o tempo que é o tempo de Deus. Então, a ideia na criação é que o homem encontra sentido, uma vida orientada, a busca de sentido é orientada pela vida, uma vida plena, onde o homem se encontra na posição correta, com a disposição correta e dentro da relação correta com Deus. E é interessante pensar que essa busca de sentido, e a participação do homem nessa busca de sentido está presente também ali no Gênesis antes da queda. Porque às vezes parece algumas perspectivas de que nos cabe apenas descobrir toda a realidade que Deus colocou na natureza. Me parece que sim, há algo que nós temos que descobrir, mas me parece que há algo que dentro do mandato cultural que Deus nos dá, Deus nos coloca a possibilidade de participar desse processo de criação de sentido. Por exemplo, Deus chega e fala: Adão, dá o nome para os animais. Ao dar o nome para os animais, ele está participando desse processo. Ele dá o nome para os animais dentro dessa relação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus constrói a realidade, a existência, coloca o homem, e o homem que busca sentidos, Deus dá um mandado cultural para que ele desenvolva, encontre os sentidos corretos e, em certo sentido, ele possa criar a partir da criação feita por Deus. Nós não criamos do nada, né? Nós criamos a partir daquilo que Deus fez. Então isso faz parte do nosso chamado, do nosso mandado cultural. Fomos criados dessa forma, dentro de uma relação, uma posição e uma disposição correta. Dentro desse cenário nós temos contentamento. Só que aí entra um probleminha. Na verdade, um problemão. O maior de todos, um problema com impactos cósmicos. A queda. Percebam que nós não temos mais todas aquelas cores disponíveis. A nossa compreensão da realidade ficou um pouquinho mais acinzentada. Vamos pensar aqui o que acontece com a queda. Deus cria, dentro da relação correta, disposição, posição, diz que eles podem comer de todos os frutos, menos de um. Vai falar: Deus tomou o homem e o colocou no jardim, de qualquer um,
mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Estamos chegando no problema da morte. Com certeza morrerás. Seguindo, temos o diálogo de Eva com a serpente. Não vou entrar na discussão de onde estava Adão nesse processo. Alguns acham que estava mais próximo, que chegou a ouvir e tal. É algo um pouco mais controverso. Mas de todo modo, errou da mesma forma, né? Tem até um bom livro, né? Pelo menos eu gostei bastante, Silêncio de Adão, do Larry Crabb. É um livro bem interessante. Vamos lá. O que é que a serpente fala para Eva? Se você comer, você não vai morrer. Esquece esse problema da morte. A questão é a seguinte: se você comer, você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus é estar na relação correta com Deus? Não. Nós sabemos que onde Deus está é o lugar dele. Até vamos pensar no nosso coração. Ou Deus está no trono do nosso coração, ou ele não senta no sofá. Não dá para fazer um sofá de 3 lugares e falar: Deus, senta aqui nesse terceiro, eu vou botar 2 aqui do lado. O lugar de Deus é o lugar de Deus. Nós temos um lugar importante? Temos um lugar importante. Um lugar significativo? Temos, mas dentro da relação onde Deus é Deus e nós somos suas criaturas. Nós somos seus filhos. Aí Eva cai na conversa: vou ser igual a Deus. Na hora que ela sacar eu vou ser igual a Deus, ela saiu da relação. Quando sai da relação, ela olha para a árvore e o que acontece com a árvore? O fruto agora se transformou em algo bom, em algo desejável. Quando nós estamos fora da nossa relação com Deus, o modo com que a gente interpreta a realidade muda radicalmente. Ela saiu e aquele fruto que antes talvez era: aquele fruto é proibido, a gente não pode não, né? Até que é meio estranho, né? Não dá tanta vontade de comer esse fruto não, os outros ali e tal, né? O pessoal sempre brinca: maçã, né? A Bíblia não fala que é uma maçã, né? Por que não é uma jaca, né? A jaca é muito grande, sei o quê. Mas, enfim, é interessante pensar esse destaque, né? De que após essa questão de você vai ser igual a Deus, o fruto se tornou em algo aprazível, desejável, né? Ela vai e come, dá para Adão, come. E aí, lembre-se, quando comerem, com certeza vocês vão morrer. Depois que eles comem, qual é a sensação que eles têm? O que eles fazem? Vergonha. Eles percebem que eles estão... E o que eles buscam? Eles precisam se cobrir. Eles sentem vazio. E o que é o vazio existencial, se não uma antecipação da morte? E aí eles vão se cobrir. Por quê? Eles têm que encontrar coisas humanas para satisfazer essa sensação de vazio que agora traz essa angústia para dentro deles. E o que eles fizeram? Buscaram as folhas. E o que nós fazemos hoje? Não fazemos com folhas, porque a gente desenvolveu tecnologias mais avançadas. Mas essas folhas podem ser muitas coisas. Porque nós queremos responder a essa angústia que a partir do momento da queda fica evidente para o homem. E o homem tem que responder isso de algum modo. E aí Deus vai e aparece no jardim. Eles já saíram da relação, correto? Eles estão na posição que deveriam estar? Quando Deus pergunta onde é que eles estão escondidos. Quando a gente sai da relação, a gente perde a nossa posição. E a disposição também já foi embora já. Então Deus vai, encontra com eles, e aí vocês já sabem de toda a história. Mas o que eu quero dizer? Que a queda traz essa ideia do problema da morte a partir de um momento que o homem sai da relação correta com Deus, sai da posição correta, onde o homem quer ser Deus, e o medo da morte faz com que ele procure se esconder. Ele precisa encontrar um esconderijo. E aí, o homem passa a não viver a vida que Deus tinha para ele. Ele passa a sobreviver. O que eu chamo de vida da morte.
A partir do medo da morte, o homem vai criando modos de existência que, ao invés de potencializar todas as suas capacidades, na realidade o limita e o escraviza. Por isso que eu trouxe ali a ideia da idolatria, como uma forma de sobrevida. Qual o maior problema da idolatria, ou um dos maiores problemas da idolatria? É que a idolatria nos diminui. Nós somos criados para ser representantes da glória de Deus. Nós somos portadores da imagem de Deus. Ao nos afastar dele e assumir qualquer outro ídolo, a gente começa a representar esse ídolo e não representar o Deus verdadeiro. E o que é que nós nos tornamos? Nos tornamos menor do que os ídolos. Por isso que o Huckmark falava assim, e a gente vai, não vou falar isso, não vou antecipar, dar o spoiler, né? Jesus não veio nos tornar cristãos. Jesus veio nos tornar humanos. Os humanos que nós deveríamos ser desde o início, mas que a queda acabou nos afastando desse projeto original de Deus. Então é importante a gente pensar que a partir da queda nós temos uma busca de sentido desorientada pela morte. Eu falei lá no início antes, busca de sentido orientado pela vida, criação, que o homem está na relação correta com Deus, posição e disposição corretas. E aqui, com a queda, nós temos uma busca de sentido agora desorientada pelo medo da morte. Gente, isso é impressionante. Se você for ver como Deus foi tratando com várias pessoas ao longo da narrativa bíblica, várias vezes Deus faz ficar evidente esse problema da morte para a pessoa. Vamos pensar basicamente, Abraão, 2 momentos de Abraão. No início da caminhada dele, que ele vai para o Egito, o que ele disse para o faraó em relação a Sara? Não me fala que tu é minha esposa não, porque senão o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então o medo da morte faz ele agir contrariamente ao plano de Deus. Quando ele age daquela forma, ele está agindo de acordo com a sobrevida que ele tinha. Porque ele está no processo de santificação, no processo de desenvolvimento da caminhada espiritual. E é assim com a gente também. A gente começa a servir a Cristo, então a gente vivia com uma sobrevida. Não é a partir de agora, sou um cristão. Não, volta e meia a gente se percebe agindo, escolhendo as coisas, não pela vida que Deus gostaria que a gente já estivesse assumindo, investindo, mas a partir da sobrevida. E Abraão faz isso. Mente. Agora, olha que impressionante. Vamos seguir a história, tudo que acontece, gente, é uma história linda. Leiam como se fosse uma obra de literatura, só que com mais emoção ainda, porque é verdade. Sabe? Leiam com aquela sensação que, poxa, daqui 3 capítulos Moisés vai morrer, eu tenho que ler mais devagar. Ele está comigo já há 2 semanas, eu não queria, sabe? Eu sinto que às vezes as pessoas, não, vou ler a Bíblia, né? Então você lê aquelas histórias, tá? Aí você lê um livro de literatura, e nós temos várias obras de literatura belíssimas, né? A gente se emociona, se envolve, e a gente não deixa que o texto bíblico mexa com os nossos afetos também. E Deus quer trabalhar isso com a gente, né? Então, se emocione com essas histórias, assim. Quando a gente vai ver Abraão, vai e tem o filho. Lá já segue a história. Quando ele tem um filho, Deus fala, sacrifica. O que significa sacrificar? Significa morrer. Era a única semente dele. Vocês lembram que tem na tradição judaica, quer dizer, na verdade isso era um mandamento bíblico, né? Que se morre, a mulher é viúva, o irmão tem que assumir essa posição, porque é a semente para a continuidade do próprio irmão. Então, assim, não ter descendente é realmente morrer. Então, quando Abraão vai e fala assim, não, eu vou levar lá e vou sacrificar, Deus proverá, não é mais aquele Abraão que tem medo da morte. É o Abraão que conhece o Deus da vida. Então ele sabia que se ele fosse lá, matasse, ou Deus iria ressuscitar, ou Deus daria outro filho. Da mesma forma que deu Isaac. Vocês entendem? Olha a diferença. Aquele Abraão de lá não é o Abraão da sobrevida, que fica com medo de morrer e tem que fazer alguma coisa das suas próprias capacidades. Assim. Não, é o Abraão que... Eu conheço Deus agora.
Agora eu sei. Então eu não preciso mais viver com medo da morte, não. Eu enfrento essa situação. Isso é impressionante. É impressionante ver esse processo de crescimento, de amadurecimento. E como a Bíblia revela isso pra gente, né? Quer ver uma coisa interessante? A sobrevida, no início, é algo que, enfim, a gente tem que se resolver de alguma forma, mas depois a gente começa a amar aquele negócio. E a gente não quer mais abrir mão. É tipo assim, ó, você está despejado da sua casa. Aí você vai e encontra um esconderijo, assim, sei lá, um lugarejo e tal, você fica ali. Aí passa um tempo, você sabe que aquele lugar é ruim, não era o lugar para você estar. Mas você conseguiu aquele lugar de alguma forma. Aí você começa a passar o tempo, você começa a botar um quadrinho, botar uma florzinha. Aí você fala, não, até que não é tão ruim assim, né? E aí você fica ali. Aí passa um tempão, aí chega alguém e fala, rapaz, aqui o que você tinha que morar aqui. Você já tá tudo certinho aqui, a sua família é essa aqui e tal. Aí você fala, mas eu vou ter que deixar o meu esconderijo. Por quê? Porque a gente acaba se apegando. Aquilo traz uma certa estabilidade emocional pra gente. Vou dar um exemplo. Sai o povo de Israel do Egito, está indo em direção à Terra Prometida, está no deserto, falta comida. O que eles dizem? Não tem túmulo no Egito, não? Era melhor a gente ser escravo. O que é? Era melhor a gente viver na sobrevida, mas pelo menos ter a comida, do que morrer aqui, nessa vida desse Deus aí que está dizendo que é o Deus criador de todas as coisas e tal, e a gente... E todo momento que eles têm medo é um momento que normalmente eles caem para a idolatria. Vai Moisés, sobe no monte, demora, o que eles falam? Rapaz, ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos fazer o quê? Faz o bezerro. Vamos resolver isso. Um bezerro. Você vai ver lá depois, quando Jeroboão faz 2 bezerros, ele estava com medo de quê? Medo de perder o governo, perder o poder. Então, para não perder o poder, o que ele faz? Volta a recorrer à idolatria. Então, a queda nos faz ter medo da morte e medo de pequenas mortes e faz com que a gente queira resolver com a força do nosso próprio braço as situações. E normalmente a gente se dá mal, mais cedo ou mais tarde. Busca de sentido desorientada pela morte. E isso é uma expressão religiosa, viu, gente? Mesmo que a narrativa seja secular. Então, às vezes, você pode ser um cristão, mas que você orienta toda a sua vida pela lógica do sucesso profissional. Eu preciso ser o primeiro na minha área, o mais conhecido, o mais famoso. Em nenhum momento pergunta, Deus, qual é a posição que eu tenho que estar? Não, Deus se torna a mola propulsora do teu sucesso. Quando isso acontece, a gente já tem uma relação que não é a relação que Deus gostaria que nós tivéssemos com Ele, e nós estamos vivendo um modo de enfrentar a morte de uma maneira heróica, com uma narrativa que não é aquilo que Deus gostaria que a gente tivesse. E aí uma série de problemas acontece. Vocês podem pensar em qualquer coisa, sucesso profissional, questão de satisfação, questão de prazeres, dinheiro, fama, inúmeras possibilidades. Mas aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Tem um terceiro ato, né? Nós temos a redenção. Com a redenção, em Cristo há a possibilidade do reestabelecimento da relação correta, da disposição e da posição correta diante de Deus. Enquanto por intermédio de Adão e Eva, né, o pecado entra, por intermédio de Jesus Cristo vem a redenção. Vem a possibilidade de restabelecer aquele projeto original de Deus. E eu queria que vocês pensassem nisso, porque... E aí, vamos pensar naquela questão da morte, como pequenas mortes, né? E um ponto também bem importante, que é o ponto da questão da identidade.
Quando nós falamos de Abraão, quando Abraão vai em mente com medo de morrer, ele está vivendo uma vida que era muito próxima da vida que ele já vivia. Ele não conhecia a Deus ainda de forma tão profunda assim. Então ele mente com medo da morte. Ao conhecer a Deus, ele vai se conhecendo também. E ao assumir a identidade que Deus tinha para ele vence, ou ele tem a atitude correta diante da morte. Jesus, a gente olha a morte de Jesus, o ponto alto, isso é central para a fé cristã. Mas se a gente for olhar a história de Jesus, nós vamos ver como Jesus foi morrendo aos poucos. Jesus foi morrendo para uma vida familiar. Quando ele está falando lá, e aí vem os irmãos, diz que, não, quem fala que é o irmão dele? Fala, meus irmãos, e todos aqueles fazem vontade do meu Pai. Quando Jesus vai para a tentação, antes o que ele ouve? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Há um reforço do quê? Da identidade de quem ele é. Quando ele recebe as perguntas todas estão questionando essa identidade. Mas ele sabia quem ele era. Olha a primeira pergunta. Você está com fome. Muita fome. E aí? Transforma as pedras em pães. O que ele responde? Eu não vivo a sobrevida que tem sentido porque eu vivo para ter coisas para comer. Eu sei que as coisas para comer são importantes, mas a minha vida tem um sentido superior. Se fosse o povo de Israel ali no início da caminhada, faz essa curva aqui, que a gente tem cebola, pepino, não sei o quê. Eles iriam fazer a curva. Jesus está dando um exemplo da resposta correta que a gente tem que ter. A nossa vida não deve ser uma vida baseada, eu vivo para comer. E aí você fala, nossa, mas ninguém vive para comer e tal. São só pessoas que têm problemas de compulsão alimentar, tudo bem. Mas pensa o comer como algo também que é prazeroso. Às vezes nós guiamos a nossa vida a partir de um determinado prazer. A gente tem que ter essa satisfação para que a minha vida faça sentido. Jesus está falando assim, não importa qual satisfação você acha que é importante para você. A sua vida faz sentido a partir da relação que você tem com Deus. É Deus que vai trazer satisfação. E não é o alimento, não é um prazer que você pode ter e tudo mais. Então Jesus está falando, essa vida não é a minha vida. Eu não vivo a sobrevida. Eu não vivo orientado com medo da morte. Se eu tiver que morrer de inanição, mas que era vontade de Deus ficar em jejum até assim, ok. Eu tenho que estar exatamente no centro da vontade de Deus. Eu tenho que cumprir a justiça de Deus. Segue. Aí ele vai, a segunda é em relação a poder. Assumir e tal, e os reinos, não sei o que. Quando ele diz não, ele está dizendo, eu não estou aqui para buscar ter esse tipo de poder humano, de fama. Não é essa a minha vida. Me desculpa, eu sei quem eu sou o filho de Deus. O meu pai tem prazer no modo como eu vivo. Desculpa, não vou fazer isso. Novamente, vence a segunda tentativa. Aí vem a terceira, que era relacionada a tentar a Deus, né? Se joga ali e tal, vem os anjos, não sei o quê. Gente, Jesus sabia que imagine Jesus ali, qualquer momento eu pedir um pão aqui, vai vir um pão, velho. Eu não preciso, sabe? Mas ele sabia onde ele deveria estar e como ele deveria agir. E aí ele vai responder, não tentará o Senhor teu Deus, não sei o quê. Não tentar o Senhor teu Deus é saber o seu lugar na relação. Quem tenta é porque tem dúvidas em relação ao pai ou porque quer colocar o pai em situação difícil. Então, digamos assim, o meu pai fala assim, será que meu pai me ama mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir de casa para ver se meu pai me ama. Ou eu pensei na fuga, ver se meu pai me ama. Ou eu vou fazer alguma coisa aqui agora para meu pai ter que me ajudar aqui para ele mostrar que está prestando atenção em mim, que ele está cuidando de mim. Jesus, ele sabia que Deus o amava. Então ele não precisava fazer nada disso.
ao querer tentar Deus, é você querer, de alguma forma, trazer você romper com a relação correta com Ele. E você só tenta, normalmente você se coloca numa posição de superioridade, né? Olha, eu fiz o negócio e deu resultado, então eu tenho um certo controle, né? E a gente sabe que Deus verdadeiro, nós não temos nenhuma possibilidade de controle. Como diz o C.S. Lewis, né? É um leão, mas é um pouco diferente dos outros, né? Ele não é domesticável. O que é importante disso que eu falei? Quando Jesus vence isso aí, ele vence primeiro porque ele sabia quem ele era, a identidade dele está correta diante de Deus, e aí ele tem essa capacidade de dizer não. Ao dizer não, ele está dizendo que ele está morrendo, ou que ele já morreu para aquele estilo de vida, ou que na realidade é o estilo de vida que todo cristão já deveria assumir para si e morrer. Não viver pelo poder e pela glória do mundo, não viver querendo questionar a relação com Deus. Será que Deus me ama mesmo? Eu vou fazer uma coisinha aqui, outra ali. Não é viver a busca do alimento ou de qualquer outro tipo de satisfação pessoal, mas é ter tudo isso dentro da relação correta com Deus. Então, Jesus, ele mostra ao longo da sua caminhada como ele foi morrendo. Na verdade, isso é meio complexo, assim, né? Parece, não é que ele não estava... Ele foi demonstrando nessa caminhada de fé que a morte final lá significava pequenas mortes constantes, diárias. Isso que é importante, que a gente vai terminar nossa palestra em breve com isso que o Schaeffer traz. Porque a gente pensa a morte apenas como aquele ato e não como a morte que acontece diariamente. E aí, quando chega no momento da morte final, é o momento em que há um certo amadurecimento para chegar e ter a decisão correta. Seja feita a tua vontade. Jesus passa a vida dele toda buscando e seguindo exatamente a vontade de Deus. Chega no ato final, ainda que ele fale, se possível, passe de mim esse cálice, a resposta dele é a resposta certa. Mas que seja feita a tua vontade. Gente, isso é uma coisa impressionante. Isso tanto para as nossas virtudes, como também para os nossos vícios. Quando nós achamos, esse vício aqui eu posso deixar. Dá para eu deixar esse vício? Eu não vou enfrentá-lo, não. Deixa ele aí. Você vai deixar esse vício, depois de... Aí é como se fosse uma bússola, assim. Você tinha que caminhar nessa direção. Aí você deixa o vício e você caminha só um pouquinho aqui. Aí você fala, não, tranquilo, aqui vai dar. Esse pouquinho aqui, depois de anos, significa que você vai chegar num lugar bem diferente do que era o que você deveria estar. E aí, às vezes, naquele lugar, para você tomar a decisão certa, às vezes você já não consegue mais. Porque você já ficou muito distante. Então, isso é muito interessante se a gente pensar como é séria a vida cristã. De que a cada dia a gente tem que estar buscando esse processo de mortificação, porque nós vamos enfrentar podemos enfrentar situações limites no futuro. E para a gente chegar nessa situação limite e ter a postura correta, a gente tem que estar enfrentando e participando dessas mortes diárias. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui e chega lá, sabe aquele negócio meio... às vezes tem algum pessoal que tem... Enfim, aquelas doutrinas meio... pequei e perdi a salvação, né? A pessoa fala, não, eu vou tentar viver uma vida mais ou menos. Aí quando eu estiver ali sentindo que eu estou morrendo no hospital, aí eu peço perdão por tudo e... Amigo, se você escolhe esse tipo de vida, você vai se envolver em tanta coisa que depois esse caminho de volta aí pode ser um caminho sem volta mesmo, né? Claro, pela misericórdia de Deus pode te encontrar onde você estiver. Mas cuidado, porque há um certo espaço de responsabilidade para a gente responder adequadamente àquilo que Deus está nos trazendo. Então, relação, disposição, estar na relação correta com Deus, Jesus estava na posição correta e a disposição correta. Jesus era o Filho de Deus e ele estava cumprindo a vontade do Pai. Essa é a disposição correta do coração dele. O paradoxo morte e vida. Interessante que isso está presente até na narrativa de Jesus, né? Ele fala, se você ama a sua vida,
você vai perder. Mas se você odeia a sua vida, você vai ganhar a vida eterna. Para a semente germinar, ela tem que morrer. Jesus está ensinando e vivendo que tem um modo da gente entender esse paradoxo morte e vida. Nós estamos morrendo para alguma coisa, mas a vida cristã não é uma vida de estou morrendo, estou me negando e tal. Você morre para uma coisa porque tem um outro lado, que é o lado da vida. Então a morte e as mortes diárias que nós temos, elas têm sentido a partir da nova vida que nós temos em Jesus. Então essa dupla face. Então um paradoxo, morte e vida. Possibilidade de contentamento, uma vida plena, integral. E aí a gente pode buscar sentido a partir de uma reorientação diante da nova vida que Deus nos deu. Então a nossa busca de sentido não é mais aquela busca de sentido com medo da morte, com medo da gente não ser alguma coisa ou não ter alguma coisa. Mas é uma busca agora que é cheia de vida. Mas não a vida que a gente quer viver, mas a vida que Deus quer que a gente viva. E como é que a gente se conecta com essa vida? Quando a gente aceita Cristo, aceita a obra consumada de Cristo. E aí, a partir dessa relação correta com Deus, a gente começa a entender a vida que a gente deve viver. Então, há uma reorientação dos nossos sentidos, há uma reorientação dos nossos afetos. Porque os nossos sentidos, afeições, o nosso modo de realidade, antes eram da sobrevida. Então, era como assim, eu costumo pensar na seguinte imagem, na seguinte ilustração. A gente estava caminhando para um reino. E a gente estava com as coisas para aquele reino. A gente tinha a mochila com todas as ferramentas para aquele reino. E a gente falava do jeito daquele reino. A gente era descolado, né? Todo mundo queria andar com a gente e tal. Só que a gente estava tudo formatado. Mas aí Deus faz assim, ó, vira. O teu reino não é aquele, é esse daqui. Só que a gente virou, só que a gente ainda é descolado, a gente ainda tem um bocado de ferramenta que a gente tem que jogar fora, tem uma bagagem grande, a gente fala ainda de um jeito estranho, a gente pensa de jeito estranho, os nossos sonhos são estranhos. Aí, durante a caminhada, a gente vai deixando uma ferramenta, a gente vai deixando um sonho, a gente vai deixando uma expectativa, não sei o quê, vai deixando... Qual é a dificuldade disso? Por que não é tão simples assim? É porque deixar essas coisas é extremamente doloroso. Extremamente doloroso. É a experiência do deserto. Mas não tem saída. Uma vida cristã autêntica é uma vida que se dispõe a caminhar na direção certa, sabendo que a gente vai ter que ir deixando as coisas, vai tirando as camadas, assim, ó. Tirando as camadas. Porque a gente foi criando essas camadas com medo. O medo do quê? O medo da morte. O medo da gente não ser quem a gente gostaria que a gente fosse. O medo da gente não ter alguma coisa. Então a gente foi criando camadas. E a gente conhece Deus e Deus fala, beleza, vamos devagarzinho, vamos tirar essa camada aqui esse ano. E às vezes a gente fala, não, mas eu quero tirar essa camada. Que ele fala, não, segura aí. Não é você que controla esse processo de descamagem, né? Sei lá se existe essa palavra, descamação, não sei. Não é você não, sou eu que faço esse negócio, pelo meu Espírito Santo. Então ele vai tirando. E é doloroso. Mas ao mesmo tempo que é doloroso, é extremamente gratificante, porque a gente vai conhecendo mais quem Deus é e conhecendo mais realmente quem nós somos no plano original dele. E isso é demais. Quando você fala assim, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Era aqui que Deus queria que eu tivesse. Eu não preciso forçar a barra para nada. Eu não preciso querer sentar no primeiro lugar para todo mundo me ver. Eu chego e sento no último lugar. Porque eu sei que se Deus quiser que eu faça alguma coisa, Deus vai me colocar no primeiro lugar. Mas eu não preciso, nos meus próprios esforços, eu vou sentar no primeiro lugar porque aí todo mundo vai me ver, eu vou cantar, vou pregar, não sei o quê. Não precisa fazer isso. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja, a relação está correta, a disposição está correta, então faz, como diz o Schaeffer, a gente tem que fazer o trabalho de Deus do jeito de Deus. E às vezes o problema é isso, a gente tem as boas intenções, quer fazer a obra de Deus, mas a gente quer fazer do jeito da gente. Aí, problema. Eu acho que todos nós já passaram por situações difíceis, assim. Eu já passei por algumas.
de querer, não, vou fazer, vai dar certo. Tô sentindo, né? E, meu Deus, só a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Último slide, para a gente poder abrir para perguntas, apontamentos. Lembra que eu falei? Eu mostrei os quatro círculos, né? Criação, queda, redenção e nova criação. Nós não estamos na nova criação. Nós estamos no intermezzo. Estamos no entre o já e o ainda não. E agora, como é que a gente, como cristãos que estamos nessa caminhada, nesse intermezzo, como é que a gente vivencia a questão do problema da morte? E aí pensando a morte em sentido lato, como eu falei, final ou as mortes diárias e tal. Primeiro, é uma jornada diária, momento a momento. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma citação do Schaeffer. Tá. Ele diz assim, mas antes de ler o Schaeffer, eu vou ler um texto bíblico que vai nos ajudar, que é o texto de Romanos. Olha que interessante a ideia da conexão com a morte de Cristo e a ressurreição, como isso é muito forte. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 11. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, vamos lá. A gente foi sepultado com Cristo. Já se deram conta disso? Quando alguém te fizer a pergunta, você tem medo da morte? Qual é a tua resposta? Normalmente a gente fala, não. É uma boa resposta, mas eu sugiro uma outra ainda. Uai, de novo? Ficou mineiro, não ficou? Aprenderam o sotaque do outro meio. De novo? A pessoa assim, de novo? Porque é assim que eu vivo. Eu fui sepultado com Cristo. E a vida que eu vivo hoje não é mais a minha vida. A minha vida no sentido buscando os meus próprios interesses. Porque buscar os nossos próprios interesses, no final das contas, não é viver a vida, é viver a sobrevida, é viver escravizado. Então quando a gente diz a gente está vivendo a vida que Deus nos deu, nós estamos vivendo a vida que nós deveríamos viver desde o início se não tivesse havido a queda. Então nós estamos buscando essa vida em plenitude. É claro que isso só vai acontecer na nova criação de maneira plena, mas a gente já começa a experimentar isso. E quando você começa a experimentar isso, aí é a mesma coisa. O caminho de volta também, você quer continuar e cada vez mais. Porque você começa a ver Deus transformando a sua vida, as suas potencialidades se desenvolvendo em todas as áreas. E eu não estou dizendo isso tipo meio que autoajuda, assim, suas potencialidades vão se avançar e você vai ser um destaque, não sei o que. Não. É você ir se desenvolvendo a partir daquilo que Deus tem para você e você vai estar sempre contente com aquilo. Ainda que aquilo signifique não ser aquilo que era antes do teu sonho. Eu queria ser tal pessoa, eu queria estar naquele lugar. Aquilo agora para você já não, eu estou muito bem aqui, o que eu estou fazendo é isso aqui, Deus me chamou para isso aqui. Esse aqui é a minha vocação, esse aqui é o meu chamado. Eu estou dentro da relação onde Ele é Deus e eu sou criatura, então eu não vivo para cumprir a minha própria vontade, a minha própria justiça, eu vivo para viver a justiça de Deus, que a gente vive por intermédio de Cristo, nós estamos conectados com Ele, nós morremos com Ele e vivemos a nossa própria vida. Seguindo o texto. Pois sabemos isso, nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele para que todo o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre, dentre os mortos, Cristo já não morre mais. Morte não tem mais domínio sobre Ele. A morte. Tinha um lápis, estava bem na frente do artigo. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mortos para aquela sobrevida,
mortos para aquela identidade que não era aquela que Deus tinha para nós, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Schaeffer, comentando esse texto, ele diz assim: como vimos, as palavras rejeitado, morto e ressuscitado. Ressuscitado não como a ideia de um ressurgimento físico futuro, ainda que este seja real e futuro para todo cristão, mas como coisa presente. Então, o sexto ponto, ele falou vários outros pontos, sugiro a leitura, verdadeira espiritualidade. O sexto ponto é que devemos viver pela fé agora, na história presente, como se já estivéssemos sido levantados da morte. Essa é a mensagem da vida cristã. Aí ele segue, e eu quero tratar um outro ponto dele, que ele diz assim: morto tanto para o bem como para o mal, a fim de estarmos vivos na presença de Deus. Esse aqui é um ponto bem importante. Mortos tanto para o bem como para o mal. Porque às vezes a gente tem a ideia assim, nós precisamos... A experiência da morte é a experiência de deixar de fazer aquelas coisas que Deus... A gente sabe claramente que Deus se desagrada. Agora as coisas que a gente é bom e que Deus sabe que a gente é bom, então essas coisas a gente pode continuar fazendo do nosso jeito. Mas não é isso. É a morte radical. É saber coisas boas, coisas ruins. Minhas capacidades boas e as minhas capacidades mais ou menos e fubrecas, fraquinhas, assim. Todas essas, eu morri para tudo isso. E agora estou vivendo uma nova vida. Eu li algo do Schaeffer, eu não me recordo agora exatamente qual livro está, que ele faz a seguinte ilustração. É como se você, com todas as suas capacidades, estivesse num prédio e aí o prédio todo desabasse. Aí alguém chega lá e fala: Daniel, cadê Daniel? Cadê as capacidades de Daniel? Daniel falava tão bem. Algumas pessoas achavam isso. Daniel, aquele rapaz simpático. Poucas pessoas achavam isso. Cadê Daniel? Não tem Daniel. Daniel morreu. Aí de repente Deus fala: Daniel, levanta. E aí Daniel começa a viver aquela vida que Deus deu para ele. Daniel não tem mais mérito nenhum. Mesmo as coisas boas que Daniel fazia, não tem mais mérito, porque ele reconhece que tudo isso vem de Deus e da nova vida que ele tem. Então é muito importante nós pensarmos nisso, que a morte tem que ser integral, porque a gente pode buscar um processo de autojustificação a partir das coisas boas que a gente faz. Não, mas eu faço doações, eu canto aos domingos, Não, a gente morreu para isso também. Tanto é que a gente morreu para isso, que Deus pode chegar e falar assim: Daniel, você até que fala bem, mas eu vou te chamar para fazer esse negócio aqui, ó, e esse negócio aqui tu não vai falar nada por um ano. Se eu não morri para isso, o que eu vou ficar? Não, Deus, isso não é o meu chamado. Meu chamado é para falar. Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu não falo nada? Não, isso não é para mim. Mas, gente, isso pode acontecer, e já aconteceu com muitas pessoas assim. Se eu morri tanto para as coisas ruins e principalmente para as coisas boas, na hora que Deus falar assim: Daniel, você está falando até legalzinho, mas eu quero que você fique agora em silêncio por um tempo. Eu vou falar assim: ok. Porque Ele é Deus, então nessa relação, como criatura, eu obedeço. Eu estou na posição correta de entender onde Ele quer que eu esteja, e a disposição do meu coração é: que seja feita a tua vontade. Jornada diária, gente. Isso é momento a momento. Então comecem a pensar nisso. Sugestão: às vezes nas coisas que você tem dificuldade de vencer. Do tipo, eu preciso morrer para esse tipo de vida. Eu não morri ainda. Estou vivendo ainda. Deus, me ajuda. Procure na sua igreja aconselhamento, amigos. Deus tem várias formas de agir, mas se disponha a esse processo. Não é um processo, esse processo é o Espírito Santo que faz. Gosto muito da ideia de passividade ativa do Schaeffer. Se disponha diariamente a morrer para todas essas coisas, sabe? Uma boa experiência assim é você fazer o seguinte: você vai dormir, então você imagina que você morreu. Aí no outro dia que você abriu o olho, aí você fala assim: ó, Deus deu
tipo um restart, né? Iniciou de novo. Eu ressuscitei. Sério. Eu tinha isso quando era criança. De verdade. Eu tinha medo da morte quando era criança. Eu tive enfrentamentos das big questions entre os 5, 6, 7 anos de idade. E foi tenso. E aí, quando eu ia dormir sozinho no escuro, eu ficava muito ansioso. Eu falava, meu Deus, e se eu não acordar amanhã? E se ficar essa escuridão para sempre? Eu queria brincar e tal, não sei o que. E era, sabe, eu queria correr e tal. Mas era tenso, era tenso. Eu acho que muitas pessoas já viveram isso aí já. Só que aí é o seguinte, você fica lutando, você luta, mas como toda criança, quando o sono vem, já era, né? Porque a criança é um ser assim, a bateria vai, quando acaba onde ela tá, ela dorme. Então eu tava ali, dormia. Aí no outro dia que eu abri o olho e vi a luz, eu falava, uau, de novo, mais uma vez, de novo, não foi dessa vez, que legal. Tipo assim, renovou tudo. Tipo assim, é uma coisa infantil, mas eu acho que isso é legal, velho. E às vezes eu tenho vontade, assim, eu preciso lembrar desse negócio, eu preciso acordar com essa mesma empolgação, porque é isso que acontece, gente. Deus cuida da gente durante a noite, Ele vela e nos dá novamente a oportunidade de levantar com força, com ânimo. E a gente, meu Deus do céu, de novo, não sei o que, de novo. Cara, isso aí é coisa de sobrevida, a gente tem que viver a vida que Deus tem pra gente. É claro que tem cansaço, às vezes a gente acorda assim, não tô também dizendo uma coisa assim, todo dia você acorda, não, você vai acordar realmente, às vezes um dia meio que, poxa, que noite mal dormida, acontece, mas é só pra gente pensar nisso. Deus está renovando, Deus está interagindo, intervindo, né? Estamos na realidade dele e a gente precisa se conectar com a realidade dele. A gente tem que botar o nosso rádio para rodar na mesma frequência da vontade de Deus. Às vezes fica certo, às vezes fica um pouco abaixo, não sei o quê, mas a gente tem que estar constantemente encontrando modos litúrgicos de vivenciar isso, de viver realmente na presença de Deus. É que às vezes a gente esquece e quer viver da nossa própria forma. Então pense nisso, isso é uma jornada diária, momento a momento. Não é aquela coisa assim, orei aqui de manhã, então agora não, constantemente você está vendo sua vida com Deus. Aí você fala assim, nossa, mas é uma coisa meio assim, né, que eu tenho que andar todo o tempo orando e tal, não sei o que, assim. Não é essa coisa assim, quase, que algumas pessoas imaginam que é uma coisa paranoica, não é isso. É viver essa nova vida a partir de Deus. E você realmente assume isso. Paulo usa várias vezes a ideia de você vestir, né? Vestir-se dessa nova natureza. Sabe? É como se fosse assim, você sempre usou aquela roupa ali. Então, aí, aquela roupa, que era a roupa da sobrevida, não é a roupa que Deus quer que você vista, mas só que já é aquela roupa que você já tem anos e anos. Sabe aquela roupa que parece que já está no formato do teu corpo? Que você coloca assim, ela... que coisa confortável para dormir e tal. Essa é a melhor que tem. Mas aí Deus fala, não, você tem que colocar essa outra roupa. Aí você vai ter um processo de entender que agora é essa roupa e tal. Então é mais ou menos por isso. A gente recebe essa nova vida de Deus, que é como se fosse uma nova roupagem, e a gente agora tem que deixar aquela roupinha que a gente estava tão acostumado e viver essa nova vida, que é uma nova roupa, é um novo modo de compreender a realidade. Pense sempre nisso. Relação, posição e disposição. Onde eu estou na relação com Deus? Em algum momento eu estou querendo ser Deus? Em algum momento eu estou orando mais para que Deus cumpra as minhas vontades? Ou eu realmente assumi isso de forma radical? Deus, queria passar na seleção de doutorado. Estou estudando aqui, estudando dia e noite. Mas eu sei que se não for a tua vontade, eu sei que isso pode não ser a tua vontade. Então, se não for, que eu não passe nessa prova. E viver contente com isso. Assimilar isso na oração. A oração tem que revelar essa nova vida. Vivência do... aí que eu tinha falado, né? Relação, posição e disposição. Isso é bem importante. Você está dentro da relação correta com Deus, então você assume a sua posição,
a sua responsabilidade e o seu coração tem que estar disposto para fazer aquilo que Deus tem para você. Que pode ser uma coisa grande aos olhos humanos, mas pode ser uma coisa pequena. Você pode ser aquela pessoa que recebeu mais talentos, mas você pode ser aquela pessoa que recebeu menos talentos na parábola. Você não pode esconder. Com o que você recebeu, viva com contentamento, com gratidão. E Deus, ao seu tempo, vai fazendo aquilo frutificar e frutificar. Sabe por quê? Porque nós somos eternos. A nossa vida não é essa vida de 80 anos. A gente não está vivendo dessa forma. Isso aqui é uma introdução. E a gente tem que se dar conta disso. É viver a partir da eternidade. E não viver a partir do cronômetro, dos nossos calendários. É viver pelo calendário divino. Vivência do paradoxo, morte e vida. Isso é importante. O Chesterton é o rei dos paradoxos. Eu gosto demais do Chesterton. Demais. Tem um conto dele aqui que eu trouxe, que ele fala assim: eu sei porque a França está em constante revolução e ela é sempre jovem, porque ela encontrou a fórmula da imortalidade. Ela morre todos os dias. Então assim, a gente tem coisas que a gente não explica assim de forma tão racional e matemática. Tem paradoxos que a gente, de alguma forma, tem alguma compreensão, mas existem mistérios dentro disso. E mistério, vocês sabem o que é mistério, né? Mistério não é a ausência de sentido. São sentidos tão elevados e sublimes que a gente não consegue acessar. Então não pense, isso é mistério, então isso quer dizer uma coisa que não tem sentido nenhum. Não, pelo contrário. Deve ser algo que nos faça, uau, isso aí é demais para mim, é demais para nós. E é viver esse paradoxo. A gente está vivendo uma vida que a gente morreu, quer dizer, a gente está ao mesmo tempo morrendo e vivendo. E é isso mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, sou casado com a Bruna. Eu tenho que lembrar todo dia. Na hora que se eu vou dar aula numa universidade, uma mulher bonita olha para mim e tenho que lembrar: morri para você. E estou vivo com a Bruna. Eu preciso lembrar. E a gente precisa, isso tem que ser diário. Porque, não, hoje eu vou esquecer disso. Não vá por esse caminho. Tente se lembrar diariamente. Esse viver para Cristo e morrer para aquela sobrevida, morrer para aquela vida com medo da morte, tem que ser algo diário. Nós devemos exercitar, estar dispostos a viver isso diariamente. E aí, eu termino que, como seres que estão buscando sentido, nós estamos engajados nesse processo. Deus nos criou dessa forma, com essa capacidade, com essa abertura relacional, né? A nossa relação é eu, você, né? Não é eu, isso. Isso é muito diferente. Há uma pessoalidade. Deus nos criou para essa relação pessoal. Deus é um ser pessoal e a nossa relação com Ele é uma relação pessoal. E aí, nesse processo a gente vai encontrando sentidos de Deus e nós vamos também construindo sentidos dentro da nossa própria compreensão de realidade. E entendendo os sentidos de Deus. Então não é uma coisa que já está toda pronta, assim. Deus te dá, toma aqui, isso aqui é seu manual, Daniel, siga e vai. Não, Deus fala, mostra os sentidos aí e a gente vai discernindo, a gente vai costurando, a gente vai entendendo e vai caminhando. Só que essa busca de sentido, agora nós fomos reencontrados e nós reencontramos o sentido a partir da nova vida. Os sentidos agora não são orientados com o medo da morte. Os sentidos agora, a fonte deles é a nova vida que nós recebemos quando nós estamos conectados com a obra consumada de Jesus Cristo. Por isso, nós, na nossa busca de sentido para o problema da morte, nós conseguimos compreender esse problema, entender esse dilema e aceitar que Deus resolveu isso para nós. E a gente precisa agora se dispor, porque a gente sabe quem venceu a morte. Agora,
caminhemos na nova vida a partir da graça dele e da sua misericórdia. Queridos, essa é a palestra. E agora nós temos algum tempo, que eu não sei qual, porque eu não sei que horas são,